Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Operação Policial. Aqui é Léo Soares e hoje à frente do Que Lei é Essa com a participação de um convidado mais que especial. Estou aqui com o professor Davi Lago, ele que além de professor está finalizando seu doutorando em Filosofia pela USP, é coordenador de pesquisas na PUC, onde há 4 anos já dirigiu uma pesquisa que falava sobre fanatismo político e religioso, exatamente há 4 anos, certo, professor? Exatamente, 4 anos de pesquisa ininterrupta, Léo. Muito bom. E também é autor do livro O Brasil Polifônico de 2018. Inclusive, no livro a gente consegue entender um pouco da realidade que a gente vive hoje. Doutor, seja muito bem-vindo e vamos falar sobre fanatismo político frente a tudo aquilo que a gente assistiu no dia 8 de janeiro com as invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília, do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, que é a sede da Presidência da República. Obrigado, Léo, pelo convite. Olá a todos que estão nos acompanhando. E, de fato, é um momento de reflexão, é um momento da gente perguntar que tipo de sociedade nós queremos construir, Quando nós temos cenas, episódios de violência tão assintosa, nós precisamos ter momentos como esse. Então, mais uma vez, agradeço. Obrigado pelo convite, Léo. É um prazer, professor. E com toda a sua expertise, professor, explica pra gente primeiro, antes de a gente entrar na política de fato, o que é o fanatismo? A palavra fanático, ela vem do latim fanum. Fanum significa espaço sagrado. É um termo, Léo, muito antigo, é um termo usado desde o período antigo, período clássico. Então, fanum era uma das palavras para descrever o lugar de adoração religiosa. O profanum é aquilo que está fora desse espaço sagrado. Então, existe o profano. E a pessoa que está dentro do fandom, cheia da religiosidade, no transe, eles usavam a expressão fanáticos. Então, fanáticos, antigamente, significava aquela pessoa cheia da divindade, ou que estava vivenciando uma experiência mística. Ela está tão dentro desse espaço sagrado que ali era chamado, então, de fanáticos. Acontece, Léo, que no período moderno, essa mesma palavra, fanáticos, ela começa a ser mobilizada com uma outra acepção, com outro significado que nós estamos, inclusive, utilizando aqui agora. Fanático não como alguém inspirado pela divindade, mas fanático como alguém agressivo, fanático como alguém que tem uma intolerância tal ao que pensa diferente, ao que age diferente, ao que tem outro pensamento, propósito na sua vida, que ele quer, então, destruir essa outra pessoa. Então, existe a ascensão desse uso da palavra a partir do período moderno. Tem toda uma reconstrução mais técnica de quais foram os autores que começaram a utilizar a palavra dessa maneira, Começando por Martinho Lutero, Philip Melanchthon, uma série de teólogos. É uma expressão, como você percebe, que ela nasce do contexto religioso. Ela é um vocabulário que sai do ambiente religioso e passa a se referir a questões também políticas, ou como a antropóloga Margaret Mead vai dizer no século XX, o fanatismo ele é um fenômeno pan-humano, porque ele não está só na religião e na política, ele está em qualquer atividade que nós possamos desempenhar como seres humanos. Então, para concluir, o fanatismo pode estar na torcida de futebol, que não quer só torcer para o seu time, ela quer destruir, matar a torcida adversária. Ela pode estar mobilizada com questões relacionadas à xenofobia, é o fanatismo racial, fanatismo, crimes que partem para essa linha. O fanatismo até mesmo de ativistas, por boas causas. A causa, por exemplo, ambiental, causa relacionada a diminuir o gás carbônico, a emissão de gases carbônicos poluentes, mas a pessoa, ao invés de usar a sua influência de um modo que vai ajudar a resolver o problema, ela quer destruir e matar os outros. Então, fanatismo, eu reconstruí aqui rapidamente, e chega no contemporâneo com essa acepção de alguém, então, que tem um pensamento intransigente com o outro ao ponto de não querer mais a convivência e não colaborar mais para a convivência. O fanático parte, então, para a destruição daqueles que pensam diferente dele.
E aí a gente traz o contexto das invasões de Brasília aqui para o nosso atual cenário. Realmente há elementos para descrever que tem sim um fanatismo político. Exatamente. E aí esses elementos estão caracterizados quando a gente estuda, pelo menos do ponto de vista acadêmico. Primeiro elemento, que é a aderência a uma ideia, que a gente chama de fandom, né? Quer dizer, esse espaço sagrado agora ampliado. Aquelas pessoas ali tinham uma ideia, tem uma causa, né? O fanático, ele tem uma causa. Então esse elemento é verificado. Não basta ter a causa, é preciso diferenciar as pessoas, quem está dentro da causa e quem está fora da causa. E isso também você verifica esse segundo elemento. Agora, o terceiro elemento, que é o grande caracterizador, porque é possível você ter, sabe, uma paixão por uma causa, querer distância do que pensa diferente de você, mas aí você seria o quê? Uma pessoa fervorosa, ou um manifestante, ou alguém que defende uma causa. Mas existe esse terceiro elemento, que é a destruição do que pensa de diferente. Que não tem limites, parte para quebradeira, você rompe a linha do dano, você passa a cometer danos a patrimônio, correr o risco de matar alguém, de tirar a vida de alguém. Então atos extremos assim, eles são sim caracterizados com fanatismo político, começam a criar várias narrativas, inclusive, que justificam moralmente aquela atitude. Foi isso que foi verificado em todo tipo de fanatismo político do passado. Então, é importante nós lembrarmos isso. Numa democracia, o que se espera é uma tolerância com o que pensa diferente. Quando você não tem mais esse sentimento, você está diante de um episódio claro de fanatismo político. Então, professor, exatamente isso que você acabou de citar, né? Quando a gente pega as pessoas, manifestantes que vivem esses polos extremos, tanto da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e vice-versa, cria-se uma ojeriza entre um grupo e outro. Não é mais um adversário e sim um inimigo. Essa é a grande pergunta das sociedades plurais. O que fazer com o diferente? Eu acolho, eu convivo, eu tento entender, eu sigo o meu caminho e deixo espaço para ele? O fanático responde, eu tenho que destruir o outro. Eu tenho uma ojeriza ao ponto de destruir aquele que pensa diferente de mim. Amos Oz, dos grandes escritores contemporâneos, ele faleceu recentemente, ele tem uma frase famosa sobre isso, que ele diz assim, o fanático, ele só sabe contar até 1. O número 2 é grande demais para ele, só cabe ele no mundo dele. E o Amos Oz até faz uma brincadeira, ele fala assim, que o fanático, ele é um altruísta. Por quê? Porque ele é tão interessado na vida do outro ao ponto de forçar o outro a fazer o que ele acha que deve ser feito. Claro que ele está usando aqui uma fina ironia, né? O fanático ele é mais interessado em você do que você mesmo, né? Então ele vai e parte ao ponto de impor um comportamento porque ele acha que ele julga que é o correto que você tenha. Outros pensadores, escritores também lançaram alguns insights sobre essa questão da ojeriza com que pensa diferente, como por exemplo Khalil Gibran. Khalil Gibran também tem um pensamento conhecido onde ele diz que o fanático é um orador completamente surdo. Ele só quer falar, mas ele não quer ouvir, não tem espaço para ouvir, não tem pausa para ouvir a voz dissonante, o pensamento do outro. Agora, isso você percebe que esse comportamento, essa atitude, essas emoções, elas terminam por inviabilizar a coexistência das pessoas. Por isso que nós temos que ter um momento como esse, como cidadãos e cidadãs de um país, para pensar, para refletir. Aqui, sabe, eu acho legal a gente até ressaltar esse ponto. Não é uma questão de dizer que não existam causas legítimas, lícitas, que devam ser discutidas, que podem e devem ser discutidas. Não é isso que está em questão. O que está em questão aqui é o uso da violência irrestrita, inconsequente, levando muitas vezes crianças, expondo a vida de crianças numa situação como essa. E basta ver as fotos, as imagens. São imagens, um comportamento completamente irracional, destruindo quadros, sabe? Defecando literalmente, sabe? Então, um comportamento que rebaixa
assim, o nosso senso de dignidade humana, o nosso senso de pertencimento, sabe, a uma mesa de diálogo arrazoado. Quando parte para isso, ninguém ganha. Né? A história mostra, a história recente da humanidade, né? Pegando assim, o século XX, você vai pegar, você falou muito bem, tanto quando grupos seja de esquerda, de direita, de centro, não interessa, mas quando se parte para esse tipo de atitude, seja no stalinismo, no nazismo, no fascismo, olha o que aconteceu, só trouxe mais dor, mais ressentimento e mais sofrimento para a humanidade. E a gente percebe algumas atitudes lá em Brasília, algumas não, né? Acho que a maioria, que se realmente tivesse algum efeito positivo para com a sociedade, né, a gente pudesse entender de uma forma diferente, mas não tem efeito positivo para ninguém, né? Eu sou afetado, você é afetado, as pessoas ali são afetadas, os familiares são afetados, ninguém sai com algum benefício por conta dessas invasões. Ninguém, é uma coisa completamente racional. Os verdadeiros problemas que supostamente seriam resolvidos, não foram resolvidos e digo mais, foram agravados com essa situação. Então o saldo final é um saldo de derrota para todo mundo, é um saldo de tristeza, é um saldo de vergonha, é um saldo de susto, de repugnância do resto da comunidade internacional, que olha para um episódio como esse e se percebe, né, o estado de coisas que impera no Brasil. Então, ninguém ganha, né? Todos perdemos quando partimos para uma situação de violência. A gente está insatisfeito com a situação do Brasil? Todo mundo está insatisfeito com alguma coisa, né? Ah, agora você é o gênio que descobriu que o Brasil tem problemas. Nós vivemos numa sociedade altamente desigual, cheio de dramas, cheio de injustiças. Mas acho que o ponto central aqui agora é esse. Não é com fanatismo que se resolve isso. Exatamente. Aí acho que tem uma outra palavra que eu vou trazer aqui para você, professor, para explicar um pouquinho mais, que é o dogmatismo, né? É o que você falou, todos nós temos algo a reclamar. Então, se eu colocar a minha verdade como uma verdade concreta, a gente nunca vai entrar num senso benéfico para todo mundo. E eu quero que você explique um pouquinho disso. O dogmatismo, de fato, é um elemento que se conjuga com o fanatismo político? Sim, existem também diferentes graus de dogmatismos, graus daquilo que é aceito por mais ou menos pessoas. Existem alguns pontos que consensualmente precisam ser reconhecidos sob pena da gente não conseguir conviver mais. Então, assim, existe um consenso gramatical que a gente chama o lugar que o sol nasce, do ponto de vista dos nossos olhos aqui na Terra, de leste e se põe no oeste. Então a gente concorda que o sol nasce, porque é um fato quando a gente olha isso. Então existem alguns acordos de linguagem, acordos jurídicos, que eles têm que ser respeitados, eles são válidos para outros. Agora, você muito bem pontua que existem outras dimensões que estão passíveis de discussão, que tem a questão do gosto pessoal, de opiniões pessoais. Então, existem outros conjuntos de crenças que são, sim, passíveis de discussão. Isso é uma coisa evidente, isso é uma coisa... Os gregos, por exemplo, no passado, chamavam esse espaço de assuntos que são inconclusivos, que eu posso ter uma opinião diferente da sua, eles chamavam esse espaço, inclusive, de aporia. Era um termo filosófico. O que é aporia? É um impasse. Um impasse entre duas ideias. E aí existem saídas para esse impasse. Suspender o julgamento, que era a opção dos céticos, adiar a discussão para ter mais informações, ou aprender a conviver com essas diferentes opiniões. O fanático, me parece, é aquele que começa a ter uma visão totalizante que ele já não consegue separar isso. O que é um espaço de opinião dele, ele acha que tem que ser exatamente, forçosamente, daquele modo para todas as pessoas. E isso é muito difícil, de você construir, então, uma sociedade plural, que permita liberdades, se você parte para esse tipo de dogmatismo, esse tipo de idealização da realidade, que força o outro a pensar exatamente como você. Tem uma frase também, um pensamento, que diz o seguinte, que o fanatismo e o fascismo, por exemplo, não é proibir alguém de dizer algo, mas é forçar alguém a dizer algo. É quando você obriga alguém a dizer algo. Aí você está indo para um grau de arbitrariedade fanático.
Eu vou pegar um gancho nisso que você acabou de falar, que eu quero entender qual é o papel dos líderes, da liderança desses grupos que são responsáveis pelas invasões. Lembrando aqui, gente, que nós não estamos só querendo retratar as invasões de Brasília, não. A gente pegou esse momento de 2023 para utilizar ele como exemplo para o fanatismo político, mas a gente pode usar para diversos outros acontecimentos, como nós falamos no começo. Mas eu quero que você me explique qual é a importância dos líderes desses grupos para que aconteça essas invasões, essas manifestações cruéis, vou chamar assim. Esse é um ponto, acho que simples de perceber quando a gente tem uma visão panorâmica de outros momentos assim na história da humanidade. Sempre existem aquelas pessoas que são instigadores, catalisadores do comportamento da multidão, seja manipulando informações, seja jogando pistas de modo que ele vai conduzindo para que as pessoas façam e alcancem os objetivos que essas pessoas planejam, né? Essa é a história na Ku Klux Klan, por exemplo. Essa é a história em criminosos, em mafiosos, que vão aliciando pessoas desde de jovens ali para se tornarem soldados de causas fanatizadas. Então, sim, é preciso ter essa consciência que existem pessoas que muitas vezes engendram essas questões, que lucram financeiramente, politicamente, ao realizarem esses atos de insuflar multidões que depois vão presas, morrem e as pessoas ficam dando gargalhadas em banquetes regados a vinho e ainda dando risada de tudo o que aconteceu. Eu te fiz essa pergunta porque quando a gente vê os vídeos, né, as imagens das câmeras de segurança, a gente percebe que ali tem algumas pessoas, idosos, crianças, que ou nem sabem o que estão fazendo ali, não sabem quais vão ser as consequências dos danos causados e parece que foram manipuladas para estar naquele local no dia do incidente. Muito bem observado, Léo. Inclusive eu conversei com vários advogados que estão acompanhando casos assim, de pessoas idosas que foram levadas ali no calor da multidão, que estavam com uma insatisfação, repito, legítima com uma questão social, só que de repente são conduzidas, são manipuladas e se veem numa arapuca, numa armadilha para elas mesmas, né? Comprometendo a sua vida, comprometendo a vida dos seus familiares. Então, realmente, a propagação de fake news, de notícias, não surge do nada, essas notícias não são feitas do nada. Existem sim pessoas que precisam ser investigadas, precisam ser responsabilizadas por esse tipo de atitude. Exatamente. Nossa, é incrível, né? Quando você vê os vídeos, tem pessoas que não sabem o que estão fazendo. São ali. Os profetas do caos, né? Eles querem ver o circo pegar fogo. Exato, também. parece que estão ali para fazer número, para compor aquela multidão, para ver que tem mais gente, mas de fato não sabem o que estão fazendo ali, não sabe, tem gente que ali que nem sabia que ia acontecer aquela invasão, que foi junto. Foi junto. É um ato também extremamente ingênuo do ponto de vista prático, né? Como nós comentamos. Não dá em nada. Reflete também, assim, uma questão educacional no Brasil, que é uma mazela histórica do nosso país. O Brasil é um país, não é um problema de agora, é um problema de séculos de baixo investimento em educação, um povo que lê muito pouco, né? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, a mais importante pesquisa nesse segmento, ela mostra que a média de leitura do brasileiro é em torno de 4 livros por ano, em torno. Por exemplo, o Salão do Livro de Paris, na França, os franceses cerca de 12 livros por ano. Então existe uma diferença muito grande, né? O Brasil, e isso você vê o preço disso em um momento como esse, uma baixa educação cidadã, uma baixa compreensão do que é a própria democracia, dos meios de participação política que existem, uma baixa capacidade de compreender uma fake news. Léo, existem notícias que circulam, que todos nós recebemos no WhatsApp, que é só a pessoa ler, que é auto-evidente. É óbvio que é uma mentira. Eu vou dar um exemplo grosseiro que acontece recorrentemente. Mandaram uma notícia para mim, assim, estão chegando no Brasil agora 17 navios com 1,5 milhão de pessoas que estão refugiados da guerra na Síria. Chegou essa notícia, assim, é só a pessoa fazer a conta, peraí,
em 20, em 30 barcos não vão caber milhões de pessoas. Só que isso foi repassado para grupos inteiros, para pessoas, e eu via pessoas conversando nos grupos, o que vamos fazer? Precisamos acionar a Igreja Católica, a pastoral do refugiado, e as pessoas mobilizando no grupo, e eu falei, gente, alguém já chegou a essa notícia, assim, ela é óbvia que era mentira, não existe, não cabem milhões de pessoas em poucos barcos. Então você vê o quê? Que o preço também de um país onde professores não são valorizados, onde a educação nunca se torna uma prioridade de governo nenhum. Então você vê também uma atmosfera propícia a se acreditar em mentiras. E aqui tem um outro ponto também, Léo, sobre os líderes construtivos que faltam no Brasil. O Brasil hoje está numa geração pobre de lideranças públicas. Pobre, porque um líder público ele tem que conciliar, ele tem que fazer algum esforço de entender o que está em jogo, entender os pontos de vista antagônicos e tentar criar uma atmosfera de resolução dos conflitos, de composição dos conflitos. Ah, todo mundo vai sair feliz 100%? É óbvio que não vai, mas alguma coisa tem que ser feita para que episódios assim não continuem. Nós temos hoje uma fuga de cérebros do Brasil. Os jovens querem ir embora do país. Altíssimas taxas, os melhores talentos brasileiros, profissionais, vão embora. Entendeu? Não tem uma estimativa de longo prazo. E aí onde estão esses líderes, homens e mulheres que podem e devem, têm uma responsabilidade cívica, se tiver uma gota de amor pelo nosso país, de tentar resolver o problema de um lado ou de outro. Parece que o pessoal vai apostando cada vez mais alto, jogando gasolina na fogueira. Isso também é enfastiante, isso nos cansa. Então fica também essa reflexão, Léo, de que tipo de líderes nós precisamos hoje, né? O Brasil está apostando aí, pelo menos desde 2013 até hoje, cerca de 10 anos em pessoas que têm nenhum pudor em humilhar o outro lado, em desumanizar o outro lado. Esse aqui é o ponto. O fanático, ele olha para o outro e desumaniza, esvazia o outro da sua humanidade. Já que o outro não é um ser humano, ele vira o quê? Ele vira um bode expiatório. Ele vira alguém que eu posso jogar as minhas frustrações, o meu ressentimento, outros problemas emocionais que eu tenho, eu jogo tudo naquele suposto grupo. Foi o que o nazismo fez com o povo judeu. É o que na história a gente acompanha. E vai criando e como se fosse, é um fascista, todo mundo de direita é fascista, não, todo mundo de esquerda é um comunista, maluco, todo mundo... E esses reducionismos, além de estúpidos, são cansativos e não dão em nada. E com tudo isso acaba criando ainda um ódio coletivo, né? Uma histeria coletiva, Léo. Porque vira um time contra o outro de inimigos mesmo, né? Eu vejo hoje em dia, quando a gente fala de esquerda e de direita, e aqui sem posição política, que uma pessoa não consegue mais conviver com a outra. Eu não posso encontrá-la na rua porque ela pensa assim e eu não. Então, vira um pavor, um ódio, uma crueldade, que aí a gente chega nas situações mais limítrofes possíveis, que é o caso de um matando o outro realmente, que a gente vê casos aqui assim. Pessoas matando, né? Tem famílias que estão divididas, pais que não conversam com filhos. Então é um clima completamente insano, um clima de irracionalidade, de bestialização. Recentemente, dessa gravação aqui, é o dia do Martin Luther King nos Estados Unidos, né? Uma das frases marcantes dele é: ou aprendemos a conviver, ou nos mataremos como bestas, como animais. Então, Rui Barbosa, em um dos seus textos chamado A Lei de Caim, texto antigo, que está válido hoje, ele fala assim: infelizmente no Brasil vigora a lei de Caim, que é a lei do irmão que mata o irmão, é a lei que nega todas as leis. E ele dizia assim, que nós, para sermos uma fraternidade, temos que entender que em algum grau somos irmãos, em algum grau compartilhamos de um mesmo passado, estamos vivenciando um mesmo presente, e em algum grau temos um futuro comum. Quando nós abrimos mão dessa fraternidade, nós caímos num fratricídio, que é o irmão matando o próprio irmão, negando a raiz comum, negando o presente comum e aniquilando um futuro possível de convivência. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries.
Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? E aí, professor, eu vou puxar para a democracia porque eu quero entender quais são os riscos para a nossa tal democracia, que hoje eu não posso, assim, nós vivemos a democracia, mas de fato ela não está acontecendo, porque a gente está vendo tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então eu quero entender quais são os riscos para nós, hoje em dia, século XXI, em pleno 2023, um fanatismo político dentro do nosso regime. Isso é muito importante também, né? A gente resgatar o significado de democracia, porque democracia se tornou uma palavra meio coringa, né? Igual amor, é uma palavra poética, liberdade, amor, democracia, que a gente projeta na palavra democracia muitas coisas que ela é incapaz de oferecer como o sentido da vida, né? Como a resolução de todos os problemas da humanidade. Mas um primeiro ponto, falando já sobre a democracia moderna, é que a democracia ela ganha notoriedade no século XX, o século passado, por ser um contraponto, uma forma de governo que é um contraponto às arbitrariedades totalitárias, né? Especialmente quando temos a Guerra Fria, estava o mundo muito dividido, muito bem dividido, delineado em dois blocos, um liderado pelos Estados Unidos da América, a economia de mercado, essa questão do capitalismo, da liberdade civil, dos direitos humanos e tudo mais. Por outro lado, um outro bloco liderado pela extinta União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas, que não tinha essa possibilidade de liberdade de expressão, havia mais censura e tudo mais. Então, a democracia chega no final do século XX, virada para esse século XXI, como uma grande vitoriosa, com a queda do Muro de Berlim, o esfacelamento da União Soviética, ao ponto de alguns pensadores de terem dito naquela época que era inclusive o fim da história. Pronto, a história acabou, a democracia venceu e todos viverão agora felizes para sempre. Acontece que o início do século XXI não foi propriamente isso que nós vimos. Nós vimos o quê? A democracia possibilita a convivência de várias pessoas diferentes e, na prática, a gente está vendo o quê? A ascensão dos fanatismos. Mesmo no Capitólio nos Estados Unidos, mesmo nações mais experimentadas que o Brasil, enfrentam esses dilemas hoje, que são dilemas próprios de uma sociedade plural. Então, existem alguns modos da gente entender a democracia. O mais básico deles é esse. Democracia é aquele sistema de governo, aquele sistema onde o poder é compartilhado com mais pessoas do que com menos pessoas. Entendeu? Então, as ditaduras e as autocracias concentram mais o poder e a tomada de decisões. As democracias representativas são diferentes. Não é que todo mundo tem a mesma influência. Não tem, na prática não tem. Mas elas são opções viáveis, práticas, muito melhores do que autocracias onde as pessoas não têm que prestar conta das suas decisões. O jogo democrático, ele é mais difícil. E a democracia, ela é barulhenta. A democracia é um governo mais lento, porque tem que ouvir todo mundo fala. O cidadão silencioso, ele interessa para as ditaduras. O cidadão que não fala, que não se manifesta, interessa para regimes autocráticos. A democracia por excelência tem como símbolo a praça pública, onde as pessoas falam, onde tem um lugar chamado parlamento, parlatório. O que é parlamento? É parlar, é falar. É o lugar onde o cidadão fala, onde o representante do cidadão pode falar. Então a democracia, por um lado, ela é um sistema de composição das decisões políticas. Eu acho que ela tem que ser entendida mais nesse aspecto, do que tanto uma ideia de democracia poética, mirabolante, que a gente chama na academia de democracia subjetiva, né? Quer dizer, é quando eu confundo o conceito de democracia com o conjunto de coisas que eu quero para mim. Os direitos humanos, o bem que eu quero para a sociedade. E eu misturo esse conjunto de coisas que eu desejo, projeto na palavra democracia, aí a pessoa fica desiludida com a democracia, mas na verdade ela está desiludida com um conjunto de valores que é difícil de implementar na vida real, sendo que a democracia tem que ser, sim, defendida, compreendida, reforçada, porque ela é melhor do que um governo opaco, sem transparência, onde poucas pessoas tomam decisões e não tem que prestar contas. E o que a gente pode fazer para proteger esse regime democrático? Especialmente a educação cidadã. A democracia, ela exige uma ética própria, que é uma ética
republicana. É entender que o outro é tão cidadão quanto eu. Que o direito de ser chato do outro termina onde começa o meu direito de ser chato. Que eu posso ser chato até aqui e o outro pode ser chato até ali. E aí a gente tem um choque de chatice aqui. O que eu abro mão, o que você abre mão. E a democracia, educar as pessoas para elas entenderem o seguinte, não é a convergência das ideias. A democracia não quer a convergência das ideias, ela quer a convivência pacífica das ideias. Pacífica no sentido que nós estamos vivenciando no Brasil. Não que não hajam agressões verbais no parlamento e discussões, mas que não haja quebradeira, morte, destruição de patrimônio, depredação daquilo que pertence a todos nós. A democracia parte dessa consciência que eu tenho que contribuir, colaborar e sair do meu ativismo de sofá, sair do meu ativismo de ficar achando que quebrando as coisas, vidraças, onde se quebram vidraças, cedo ou tarde se quebram crânios. Muito bem colocado. É uma aula, né, professor? Outra coisa, quando a gente pensa agora no perfil psicológico desses fanáticos políticos, eu queria que você contasse um pouquinho para mim em relação a isso, porque a gente vê realmente aquelas pessoas que realizam, que estão no meio das manifestações pacíficas, que realmente abrem a boca para serem ouvidas de fato, conseguem ter essa convivência com outras pessoas, entendendo o lado de um, entendendo o lado do outro. Há um perfil psicológico desses fanáticos políticos que é diferente das pessoas que têm mais pacificidade? Existem estudos que apontam nessa direção de certos desvios psiquiátricos em alguns comportamentos fanáticos. Só que eu acho que é um erro a gente jogar tudo nessa conta, de pessoas como se fossem todos com algum transtorno mental, algum transtorno psiquiátrico. Sim, existem pessoas que têm transtornos psiquiátricos e são incapazes de conversar, de ouvir, de fazer uma razão. Existem. Só que a gente não pode generalizar. Existem pessoas que são caracterizadas muito mais pela covardia, porque o fanático é um covarde. Ele é um ingrato porque não reconhece o que o outro faz por ele, e ele é um covarde porque ele desiste de dialogar. O diálogo exige coragem. Dialogar não é abrir mão das convicções. Dialogar é enfrentar com razoabilidade, racionalidade, com empatia, o outro, que pensa diferente de mim. O pressuposto do diálogo é que os pensamentos são diferentes. E nós vamos agora tentar encontrar onde está o ponto de convergência. O que a gente não abre mão, o que a gente pode fazer. Você tem que ter muito mais coragem para fazer isso do que para sair chutando uma mesa, entendeu? Essa é a resposta dos animais, das feras. Entende? E o ser humano não, o ser humano a gente é dotado de linguagem, a gente tem atributos e competências e habilidades que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas nesse momento. São nossos distintivos enquanto gênero humano. Então eu penso que é mais por esse lado, sabe, Léo, de composição. Quando a gente pega as manifestações que aconteceram em 2013 e em 2017, que foram manifestações de rua, é 2023, há alguma comparação que pode ser feita entre elas, professor? Eu penso que sim, elas estão interconectadas. Na verdade, nós não saímos ainda de 2013. 2013 é uma espécie, para os mais otimistas, de primavera cívica brasileira. Ou seja, um momento onde o povo tem mais consciência dos seus direitos, tem mais consciência da sua possibilidade de participar. E eu acho que esse é um aspecto positivo que tem que ser realizado. A polarização em si mesma não é algo ruim. Aliás, eu acho que é algo desejável em uma democracia, que as pessoas consigam participar. O que é ruim é a polarização violenta, que não é, eu não quero debater ideia, eu quero matar as pessoas. Aí a gente está indo por uma degeneração da polarização, que é a inviabilização do jogo político. Então, um aspecto positivo é isso, você vê muito mais pessoas participando, crianças a idosos, homens, mulheres, você vê grupos que antes estavam extremamente alijados do debate brasileiro, hoje participam, estão mobilizados, movimentos feministas, igrejas neopentecostais, todos são cidadãos, né? Todos, comunidades LGBTs, movimentos ambientais, você vê a variedade de pautas, a variedade de temas que são postos hoje na conversa, na mesa. Isso é bom. Ninguém é subcidadão. A Constituição não faz uma separação de cidadão e subcidadão. Todos os grupos têm legitimidade.
Agora, por outro lado, o que eu acho que tem essa conexão 2013 para 2023 ficou claro, foi a incapacidade desses movimentos de formarem lideranças e projetos mais razoáveis, mais pé no chão e que procurem de fato contemplar. Nós estamos numa crise de negociação no Brasil, uma crise mais do que uma crise de representatividade, é uma crise de confiança. Hoje nós vivemos uma crise de confiança e o que é a política senão a relação de confiança? E hoje o brasileiro não confia em mais ninguém. Os brasileiros estão muito desconfiados e chegando naquela etapa agora daquela desconfiança que é autodestrutiva. Se você perde toda a confiança e empatia pelo outro, os grupos políticos eles são incapazes de gerir a coletividade. Então, eu acho que tem essa conexão, nós continuamos naqueles debates e continuamos em busca de projetos. Tem alguns que dizem que isso vai ser impossível de agora em diante, não só no Brasil, mas no mundo. Existe um autor venezuelano chamado Moisés Naim. Moisés Naim, ele foi o diretor-chefe da Foreign Affairs, que é uma das principais revistas de geopolítica, de política exterior do mundo. E ele tem uma obra já publicada no Brasil também, chamada O Fim do Poder. Ele diz que um mundo com 8 bilhões de pessoas, interconectado com a internet, completamente integrado do ponto de vista econômico, onde uma pessoa na Bolívia rouba o trabalho de outro na China. Quer dizer, ele diz que esse mundo, com muita gente e muito conectado, hoje em dia ele fala que vai ser muito difícil alguém governar. O fácil agora é sempre contestar. Então, de agora em diante, ele tem uma visão mais extremista, né? De partir para falar que o poder acabou, a capacidade de grandes coalizões acabou. Outros não, outros autores vão dizer que é o mito da sociedade ingovernável, que de tempos em tempos os seres humanos conseguem, existem grupos de seres humanos, existem exemplos históricos que eles conseguem superar os impasses. Vamos manter a boa esperança, né? Vamos manter o fôlego desse caminho aí. Mas para isso a gente vai ter que ter aquele líder que você chegou a citar, que é o líder que consegue trazer a população para perto, que consegue entender os lados. Não ponha palavras na minha boca também não. Assim, não é um líder, o novo Messias que vai chegar. Eu digo que são tipos de lideranças, um perfil. As instituições, as organizações, as cidades, os governos, as nações precisam de pessoas com esse perfil conciliador. O Brasil precisa de vários, né? Uma pessoa que vai resolver, ou super líder, mas eu acho que a escola de liderança conciliatória no Brasil anda muito fraca, só você ver o tipo de debate que a gente tem que ter aqui hoje. E a gente poderia superar esses impasses elementares para avançar enquanto sociedade. A gente poderia estar debatendo aqui outras prioridades do país, né, sobre o saneamento básico. A gente poderia estar lá na frente nas discussões, mas ainda drenamos muito tempo tendo que reafirmar o óbvio. E professor, você acha que adotar novas políticas públicas, ou até utilizando a rede social a favor, pode ser um meio para a gente conseguir traçar algumas novas estratégias? Sem dúvida nenhuma, né? A qualidade das políticas públicas é inquestionavelmente um dos caminhos práticos. Políticas de Estado, políticas de médio e longo prazo. O Brasil ainda tem essa baixa cultura cidadã, de um governo destrói tudo que o outro fez sem uma continuidade. Então falta no Brasil, sim, políticas públicas com dados melhores. A gente está com o censo atrasado. Teve a pandemia, mas quer dizer, o Brasil tem uma dificuldade de realizar o censo, percebe? A gente já está 2023, era para o censo ter sido feito em 2020. Então, o censo é uma prioridade, né? Ter dados com qualidade, não é só ter quantidade de dados, mas ter dados com qualidade. Você vê que a gente tem muita dificuldade ainda burocrática no Brasil. Mas as políticas públicas sendo refinadas, há sim uma expectativa de que o Brasil avance com isso. Mas, Léo, a última coisa é deixar mais uma vez a minha palavra de gratidão a você, Léo, a equipe toda que está aqui com a gente, vocês que estão nos acompanhando, e a expectativa de superarmos o fratricídio por uma ética mais fraterna. Muito bom. Obrigado, professor. Primeira vez que você chega aqui até os nossos estúdios, mas com certeza, não tenho dúvidas
de que nos veremos em breve. Muito obrigado pela sua participação. E eu vou finalizar aqui a nossa gravação de hoje com uma frase de um artigo que você mesmo publicou, que é a seguinte: no regime democrático, os conflitos são racionalizados por meio de procedimentos pelos quais se luta com a dialética e não com a violência. O objetivo na democracia é a convivência e não a convergência de ideias, assim como nós falamos aqui. Pessoal, o professor Davi Lago está disponível para falar com vocês, a rede social do nosso professor está disponível aqui no vídeo, as nossas redes sociais também estão aqui, e se tiverem qualquer dúvida, também estamos no e-mail op@medialand.com.br, a nossa produção está esperando por vocês. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana com mais um Que Lei é Essa. Tchau, tchau.